Paz do Senhor, Igreja, estamos aqui mais uma vez de casa, né? Voz e violão aqui, mais uma vez o louvor. E hoje, mas eu espero que mesmo assim possa ajudar os irmãos a entrar na verdadeira adoração, no verdadeiro louvor, amém? Vamos orar para dar início a mais um culto. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, meu Pai, por estarmos aqui mais uma vez na Tua presença, para engrandecer, meu Pai, para louvar o Teu santo nome. Nós queremos, meu Pai, que o Senhor venha aqui a estar entre nós, a estar entre nossa família, no lugar onde cada um esteja, meu Pai. Onde cada um estiver, de onde ele esteja assistindo isso, se esteja assistindo isso do trabalho, se esteja assistindo isso de casa, no momento da estreia, no domingo à noite, junto com a família, se esteja no seu quarto sozinho, não importa. Faça-se presente ali, meu Pai, e leva, meu Pai, o Espírito Santo para que ele possa dar o verdadeiro entendimento desta palavra, para que ajude essa pessoa a passar pelos problemas que ela está passando e fazer com que ela entenda, meu Pai, que sem o Senhor nós não somos nada. Fazer com que ela entenda o verdadeiro amor que o Senhor tem por nós. É isso que nós pedimos, meu Pai. Abençoe este culto, abençoe a palavra que será dita e os louvores que serão entoados. Faça com que eles nos levem, meu Pai, à verdadeira adoração e a nos aproximar cada vez mais dos Teus caminhos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos começar, irmãos, louvando de forma animada, com o louvor Ele Vem. Amém? O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, e ele vem saltando pelos montes, e ele vem saltando pelos montes, e seus cabelos são brancos como a neve, e seus cabelos são brancos como a neve, e nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva, incendeia, Senhor, a tua igreja, incendeia, Senhor, a tua casa, vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a tua noiva, incendeia, Senhor, a tua igreja, incendeia, Senhor, a tua casa, vem me incendiar. O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, e ele vem saltando pelos montes, e ele vem saltando pelos montes, e seus cabelos são brancos como a neve, e seus cabelos são brancos como a neve, e nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva, incendeia, Senhor, a tua igreja, incendeia, Senhor, a tua casa, vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a tua noiva, incendeia, Senhor, a tua igreja, incendeia, Senhor, a tua casa, vem me incendiar, vem me incendiar, vem me incendiar, incendeia.
traiam. Eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Graça e paz, queridos, tudo bem? Como estão os irmãos? Quanto tempo, né? Nos vimos domingo passado e acredito que o Pai Eterno continuou falando ao seu coração, né, acerca de quem você tem ouvido e a nossa esperança, a nossa expectativa é que sempre estejamos ouvindo, né, a voz do Eterno, que se qualifica como sumo pastor, o principal, aquele que guia, né, toda a humanidade a partir da referência do Pai. Isso é maravilhoso, né? Hoje, mais um encontro, espero que o seu coração esteja naquela expectativa, né, sua mente, né, os seus ouvidos, de ouvir a palavra do Eterno. E quem sabe também encontrar um lugar perfeito para essa palavra habitar, germinar e florescer, né? É muito importante esse contato que estamos tendo com você, lembre disso. O tema de hoje nós vamos fazer uma abordagem sobre a videira verdadeira e os ramos, e a importância dos ramos, a importância do fruto gerado pelos ramos a partir da seiva da videira. Que você tenha essa expectativa, que o seu coração seja assim coberto pela palavra do Pai. Eu quero orar, quero começar, né, nesse momento assim, orando pelos nossos corações, pelas nossas mentes, né, pelos nossos sentimentos e pensamentos. Você pode orar conosco?
Então você pode elevar seus pensamentos ao Pai e ouvir aquilo que o meu coração quer dispensar sobre o seu coração. Pai eterno, Pai de misericórdia, temos a alegria imensa de estar dividindo a Tua palavra com o mundo, com a igreja, com os amigos, com os filhos. E tudo isso tem uma intenção. Nós necessitamos, nós precisamos, nós entendemos que a Tua palavra, ela é a boa semente e que quando cai numa terra fértil, ela produz muitos frutos. E os frutos pode inicialmente ser entendido como a capacidade de humanizar-nos, a capacidade de nos tornarmos seres humanos que entendem a Tua vontade. Nos ajuda a compreender a essência do Evangelho e da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Olha, eu sempre tenho repetido que esse canal é um veículo que a primeira igreja batista em Tancredo Neves resolveu, entendeu que poderia também comunicar a sua fé, comunicar a palavra do Eterno, comunicar as grandezas do Pai. Então o canal YouTube, esse que você está nos assistindo, ele precisa também do seu apoio. Então você que está nos assistindo pela primeira vez, você pode se inscrever. E após, ou no decorrer da palavra, você pode dar o seu like, dizendo que você aprova, que você gostou, que bom que a palavra está sendo germinada, está sendo disseminada de forma ética e que o seu coração está sendo atingido por algo poderoso que modifica a sua estrutura. Então não esqueça de dar o seu like, tá joia? Amém? Que bom. Nós somos mais do que felizes, nós somos bem-aventurados por estar vivendo esse tempo tenebroso, não é verdade? Mas ao mesmo tempo tendo a segurança de que há muitas coisas ainda para acontecerem e coisas boas. Depende do lugar onde nós fomos ou formos enxertados e se porventura ali gere a nossa casa, a nossa permanência, tá bom? Que joia! Eu quero te convidar a abrir a Bíblia, que é a nossa bússola, É o meio pelo qual nós entendemos a nossa fé, é o meio pelo qual nós nos tornamos capazes de ouvir o Eterno e amansar os nossos corações e compartilhar, quem sabe, a nossa fé também. No Evangelho de João, capítulo 15, você pode abrir aí a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 15, de 1 a 5, diz assim a palavra do Eterno: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiverem na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Maravilhoso. Você consegue entender essa palavra? Você quer ter mais entendimento dessa palavra? Só consultando em oração. Então vamos orar? Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Gera entendimento em nossas mentes, gera entendimento que provoque sensações em nossos corações. Que os nossos ouvidos sejam semelhante uma terra fértil nesta noite, o nosso coração uma terra fértil nesta noite, a nossa mente uma terra fértil nesta noite. Nos aproxima, na verdade, daquilo que o Senhor deseja, na verdade, que seja plantado em nós. Obrigado pelos amigos e irmãos que nos ouvem nesta noite.
no nome de Jesus. Amém. Amém, que bom. Videira verdadeira, os ramos e a videira verdadeira. Eu queria que você guardasse no seu coração a palavra videira verdadeira, né? O que queremos, na verdade, abordar nesta noite, e quem sabe destrinchar o que chamamos de alguns conceitos que às vezes passamos por cima, né? Não atentamos por causa da nossa velocidade de obter respostas da Bíblia. Nós queremos, assim, ter uma resposta muito rápida acerca do nosso sofrimento, da nossa vida, da nossa caminhada. Mas eu gostaria que você pensasse comigo a partir de agora. Vamos pensar juntos? A partir de agora. Pense numa videira. Quem sabe leve para sua mente a fotografia de uma videira. Aquela árvore que gera aquele cacho de uvas. Pensa aí. Pense também no viticultor, no agricultor, no profissional que sabe cuidar da videira, né? Pense também comigo nos ramos, os ramos da videira, cheio de cachos de uvas. Pensou em tudo isso? Agora vamos atribuir um novo pensamento. Eu queria que você pensasse agora numa videira verdadeira. Pense também no verdadeiro viticultor. E pense também nos ramos verdadeiros. Pensou também? Não sei se você conseguiu colocar na sua mente objetos diferentes, né? Mas quem sabe também você pode estar se perguntando por que eu repeti esses elementos dessa forma e na segunda, né, na repetição, eu fiz um melhoramento das qualidades de cada elemento. Mas no decorrer do nosso diálogo, quem sabe você vai compreender porque eu fiz a diferença entre a videira e a videira verdadeira. Eu fiz a diferença entre o agricultor e o agricultor verdadeiro e os ramos verdadeiros. Quando eu penso nessa parábola, nessa metáfora proferida pelo Cristo, né, eu penso muito na nossa fé, a fé que está sendo cultivada nesse tempo no mundo, né, e principalmente no Ocidente. E podemos dizer que esses conceitos que hoje permeia as nossas mentes já são conceitos quase que universais, não é isso? Porque a religião, ela se obriga a ir além, né, de um grande encontro do viticultor com os ramos enxertados na videira, né? Porque nessa parábola, nessa metáfora, tem valores específicos que podem gerar ensinamentos. Mas quando pensamos na religião, quem sabe a religião está perdendo o poder de ensinar. Isso por causa da gente, por causa das nossas limitações de entender. E quando estamos limitados, quem sabe buscamos outros valores para justificar as nossas ações. E vamos compreendendo isso, né? Porque na parábola é muito simples. O viticultor ou agricultor, ele pode ser simbolizado e é simbolizado nesse momento como um eterno criador. Agora com uma capacidade de intervir, de interferir nesse mundo que nós estamos vivendo, porque foi criado por ele, né? Assim como o verdadeiro viticultor que foi preparado para fazer intervenção na videira de forma correta, porque ele sabe o valor dos cachos das uvas, né? O que vinho vai ser feito ali, né? Os elementos do vinho, né? Que é o antioxidante, os flavonoides, né? São substâncias químicas que estão ali que vai gerar benefício à saúde humana. Né? O alimento, o superalimento. Então, pensa nisso. O verdadeiro viticultor, ele tem todo esse preparo para entender um cacho de uva, para entender a estação, o terreno apropriado, tudo isso. Então, ele sabe fazer intervenção, assim como o verdadeiro viticultor, ele vai fazer intervenção no mundo a seu tempo, né? A videira tem também uma qualidade, né, de saciar a sede, a fome. Gera energia, alegria, alimento, né? E ela traz como um símbolo de vida.
símbolo de vida. Essa parábola, ela simboliza a videira como o Filho do Eterno, né, que é a partir dele, é a essência não da religião, mas da espiritualidade, né? E os ramos têm um significado precioso nessa parábola, que são os seres humanos. Os ramos são os seres humanos que serão enxertados na videira verdadeira. Mas o ser humano, ele precisa compreender assim: eu fui criado à imagem e semelhança do Eterno, né? Só que eu perdi as minhas características, eu rompi, eu quebrei vínculos, eu agora preciso ser enxertado, porque no momento da minha criação, do meu nascimento, eu tive características importantíssimas, que o distanciamento quebrou tudo isso, removeu a vida e me estragou, vamos pensar assim. Mas vamos colocar assim em detalhes os elementos dessa videira para compreender o que nós estamos fazendo nesse mundo e qual verdadeira são as nossas características de ramos. Quem somos nós, né? Quais são as características que eu preciso desenvolver como filhos gerados, enxertados numa videira? A fé, a religião, ela não veio para ser isso que nós estamos enxergando nesses dias. Vamos falar um pouco depois sobre isso. Mas vamos falar do viticultor ou do agricultor, que nessa parábola, nessa metáfora, ela é entendida como aquele que criou e gerou todas as coisas. Eu continuo entendendo que se hoje estamos passando por um processo, né, de transformação de muitas espécies, né, mas um dia tudo isso teve origem. E eu sinalizo a origem de todas as coisas num ser pensante, num criador, num ser de excelência, existente. Então esse criador, né, e essa é a análise que, quem sabe, precisamos fazer nessa geração, nesse tempo que estamos vivendo, né, é indispensável esse critério do meu julgamento, da ideia que eu preciso de desenvolver: quem é o Eterno, quem é o Criador. Quem sabe a religião fez diversos, né, comentários que choca o ser humano na tentativa de entender que todas essas belezas criadas, né, têm um ser que age e ao mesmo tempo algumas qualificações geradas que não são tão verdadeiras assim, né? Então eu preciso ter um critério de julgamento verdadeiro acerca do Criador. Quem é Ele? Né? E esse contexto que nós queremos discriminar, assim: Ele é o eterno Criador, gerador de todas as coisas, que não entregou o mundo à mercê da sua própria sorte, mas permanece gerenciando, porque cada ser criado tem o seu objetivo, tem as suas características, tem o seu começo, meio e fim. O Criador, o elemento chave para a nossa existência, né? E quem sabe algumas pessoas pensam nas características dele visualizando assim. Essas são as ideias que eu queria remover do seu coração, se possível, nesta noite. Alguns acreditam que Deus é um ser que tem uma lâmpada mágica, ou quem sabe ele carece de uma palavra mágica para reagir, né? Onde se ele tocar ou se ele pronunciar, como num passo de mágica, todas as coisas começam a florescer e, diga-se de passagem, a seu favor, né? Ao longo da nossa história, quem sabe, criamos uma imagem deturpada do Criador, uma imagem diferenciada, que não é. Ele não é e nem pode ser uma agência de realizações de sonhos humanos ou de desejos humanos. Precisamos entender: Ele cria, Ele criou e ao mesmo tempo determinou a história de cada elemento criado segundo a sua própria natureza. Pense assim: segundo a sua própria natureza. A identidade do Eterno, Ele desenvolveu um ser capaz, que somos nós. Nós somos seres capazes, autônomos, autoagentes, livres e responsáveis pelos nossos atos. Ou seja, não podemos entender de forma diferente. Há sempre ônus e bônus em toda a nossa caminhada e principalmente no tempo presente. Então, ônus e bônus.
Pensa nisso. Não existe passar desapercebido aos olhos do Criador, ainda que pensemos que alguns têm mais vantagens do que outros. Nessa metáfora que estamos vivenciando agora, né, a parábola da videira, né, vamos enxergar, quem sabe, e essa é a forma que eu preciso comunicar com você, que o viticultor, o agricultor, ele está interferindo na vida dos ramos o tempo inteiro, mas de forma amorosa e poderosa. Né, relocando de um lugar horrível, tendo em vista que o objetivo da criação fugiu por causa da nossa autonomia, né, do nosso livre-arbítrio. O Criador não criou bonecos inteligentes, ele criou personas inteligentes, ou seja, homens e mulheres com capacidade para pensar, viver, e isso com atributos do Criador, do viticultor, do verdadeiro, né? Pense nisso, capacidade de viver com atributos dele. Nós fomos criados, gerenciados com essa capacidade, mas quem sabe perdemos, né? Não sei se você avalia, mas às vezes até a nossa capacidade de pensar, de interagir, de reagir, tem deficiências, mas quando fomos criados à essência, não havia essa deficiência. E esse caráter, essa personalidade do Eterno que é atribuído de forma didática para poder entendê-los, também nós passamos a compreender a nossa visão nesse mundo, né? Algo dele foi colocado em nós e se perdeu. O Criador, a videira, o viticultor, não é? A videira verdadeira, que é outro ponto que quero abordar com você para chegar onde eu quero chegar, né? A Bíblia nos diz em João 1, de 1 a 4, assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A videira verdadeira. Quando falamos da videira verdadeira, queremos, quem sabe, trazer para os nossos corações que existem muitas coisas que não são verdadeiras, né? Mas a humanização do Filho do Eterno, ou seja, a maior manifestação da identidade do Eterno para os homens, creio eu, é essa figura, o Cristo, a figura mal compreendida pelos homens, o ungido, né? Ou necessariamente chamamos de humanização de Deus, que esvaziou-se de si mesmo, né, assumindo a forma humana, permitindo, se subordinando a uma morte e morte de cruz, sendo julgado pelos homens, se humilhou, né, na busca constrangedora que nos leva a entender o amor de Deus. Não é maravilhoso isso? Né? O Pai que se parte, ou que seja, que se transforma num ser humano, né? Isso a Bíblia diz, e se aproxima do homem, gerando o entendimento que nós não tínhamos, né? E a Bíblia declara mais ou menos assim, quando se refere à videira verdadeira, que é o Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O desejo é a vida, e não qualquer tipo de vida, vida eterna. Queria que você pensasse comigo mais uma vez, porque quando nos identificamos com o Cristo, precisamos perder os ritos e os mitos. Ele não era um mágico, não era um revolucionário, ele não era um curandeiro, ele não era a casa da moeda, ele não era o gênio da lâmpada e nem tampouco um escravo dos desejos absurdos dos homens. Porque a religião que estamos vivendo hoje, que eu critico muito, ela traz uma abordagem do Filho do Eterno e do nome do Filho do Eterno com o poder mágico, gerador de coisas absurdas. Não é assim? Você não está vendo isso na televisão? Ele no momento da sua encarnação, a humanização das características do Criador eterno, em busca de um ser criado à sua imagem e semelhança. Porém, essa imagem e semelhança que somos nós, com livre vontade, birrento, amante de si mesmo, avarento,
adoradores dos elementos perecíveis, em virtude de suas recompensas baseadas nos atos das suas escolhas. Ó, que coisa, não é? E em Gálatas 6,7 diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Esse é o nosso entendimento da nossa identidade na Terra. Já imaginaram a nossa passagem de 0 a 70 com vida útil e a partir daí um bônus de vida e não entender? E não entender que tudo que plantamos nós colheremos? E que a nossa vida depende daquilo que entra aqui, daquilo que processa dentro da nossa mente, não é? Porque quem somos nós? Nós somos os ramos. Mas para o viticultor e a videira, os ramos têm identidade de frutos. Nenhum agricultor e nenhum dono da terra gostaria de plantar uma videira brava, que não possa fazer um bom vinho, que não possa ser doce, que não possa saciar. Ele não permitiria. Por isso que nós temos que pensar os ramos da videira. Quem são os ramos da videira? Somos nós, mas os ramos têm uma identificação com a videira e com o viticultor. Senão ele não é um ramo e nós vamos entender quem ele é. A maior referência que temos para descrever esse ser, né, encontra-se lá no Gênesis, no começo de todas as coisas, né? Esse ser criado, parecido com o Pai em suas ações, né, com características pessoais invioláveis, porém, ele vai vivenciar um plano do seu próprio plantio, né? O que nós estamos vendo hoje na mídia em caráter de religião, de evangelho, de cristãos, eu quero que você pense comigo. Não está à mercê da sorte. Tudo que o homem planta, ele com certeza vai colher. Nós somos frutos das nossas próprias decisões, das nossas próprias escolhas. Logo, o que eu preciso entender em que videira eu fui plantado. Porque existem duas videiras, uma videira verdadeira e uma videira não verdadeira. O que temos visto hoje, eu não quero remover a nossa responsabilidade, porque tudo que fazem em nome de Deus, é claro, parece até que nós temos a responsabilidade de assumir só os ônus, né, e não os bônus. Então, muitos estão falando em nome de Deus, claro, e nós estamos vendo isso, mas eu preciso reparar isso, eu preciso entender o que é que está acontecendo. Porque se existe uma videira verdadeira e uma videira não verdadeira, precisamos saber onde nós estamos, onde nós fomos enxertados e quem somos nós, né? Na abordagem dessa metáfora, o homem é classificado como alguém que se permite ser enxertado na videira. E essa videira precisa ser verdadeira, visto que a videira não verdadeira ela é menos dispendiosa, né? Mas na videira verdadeira ela é mais dispendiosa, é um trabalho, né, que podemos dizer assim, isso é engenharia genética, fazer enxerto, tem que saber fazer. E o viticultor, o criador, ele sabe fazer o enxerto. E existem muitos que tentam fazer enxerto, mas não enxerto na videira verdadeira. Já é errado tentar fazer enxerto, porque quem faz é o criador, o viticultor, né? E eu quero pensar com você o que seria uma videira não verdadeira, já que sabemos quem é a videira verdadeira, né? É muito simples. Quando avaliamos as nossas mentes, as nossas escolhas, notamos rapidamente que a nossa mente, quando ela é deixada à deriva, né, ela escolhe sempre o que chamamos de plano de ambiente de conforto, né? Sempre estamos buscando essa zona de conforto para entender todas as coisas que estão relacionadas conosco, né? Essa faculdade da mente de buscar a zona de conforto, pensa nisso, ela é universal, em qualquer lugar do mundo, a mente humana é subutilizada, ela busca sempre zona de conforto, né? O que ela deseja, mesmo sendo finito, sempre ela faz planos para o futuro sem seguro de morte. Pensa nisso. Entenda a nossa limitação.
mas sempre estamos fazendo planos para amanhã. Estamos sendo iludidos, estamos iludindo as pessoas, estamos enganando, sendo enganados e fingimos quase o tempo todo em nossos pensamentos e sentimentos. Esses são os ramos não verdadeiros, que vai ser enxertado numa videira também não verdadeira, porque o Cristo declara assim, né? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, e na videira verdadeira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecer em mim, né? Então, a videira não verdadeira, ela pode, quem sabe, produzir coisas diferentes. E vocês estão vendo nesses dias essas coisas diferentes, né? Vamos pensar agora o que seria a videira verdadeira, já que pensamos na videira não verdadeira e as características das mesmas, né? Eu quero começar falando dos que foram enxertados na videira verdadeira, segundo a passagem. Ele diz de novo: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim, né? Pensa que maravilha é esse, né? O grande amor do Cristo é a permanência nele. E eu posso ouvir isso e guardar isso no meu coração. Eu preciso permanecer nele para ser compreendido como videira verdadeira, né? O que estamos conjecturando agora no seu coração é que muitos, quem sabe, iniciaram numa religião e estavam pensando que era Cristo, né? E nessa religião não foi a videira, né? E quando começaram a ver as dificuldades, se tornaram o que eu chamo de ramos de trepadeira, né? Em outras árvores, visto que quando eu sou enxertado na videira, eu sou enxertado pelo viticultor, e esse viticultor busca enxertar a partir da seiva da videira características do filho que se identifica com as características do pai. Em outras árvores, essas trepadeiras que não são ramos enxertados na videira, às vezes elas são esmagadoras, elas só fazem usufruir da seiva, né, de forma indevida, buscando tão somente as suas benesses, sem nenhuma orientação do Criador. Permanecer na videira é custoso. E o Cristo disse: em mim nada podeis fazer. Tem que ter ligação com Ele, tem que ter identidade dEle. Esse entendimento de andar com qualidade de filho na essência do ungido, do Filho do Eterno. E isso é que eu não posso esquecer. Quando estamos ouvindo os noticiários nesses dias eu posso chamar de pseudos pastores e pastoras, como eu falei no domingo passado, são quem sabe impostores, mas estão dentro da gente. A Bíblia declara que o joio e o trigo vão crescer juntos. Eu não estou justificando o erro deles, eu estou dizendo que alguns foram enxertados pelo Pai na videira que é Cristo, se alimentam da seiva do Cristo, e o resultado nós vamos ver daqui a pouco, porque a trepadeira, ela dá algumas flores, mas os ramos geram frutos. E o Cristo diz fruto específico, uvas, fruto da vide. Então, que fruto nós estamos gerando nesses dias, né? O que é que eu não posso esquecer? Quando eu era criança, lá adolescente, ou saindo, quem sabe entrando na adolescência, eu vi a minha mãe plantar algumas sementes no quintal da minha casa, né? E porém um dia ela plantou as sementes de um mamoeiro, né? E eu notei algo assim interessante, porque ela pegou uma fatia desse mamão, pegou uma colher de açúcar e despejou naquela fatia do mamão. E creio eu, né, que o interessante dessa engenharia que ela estava produzindo naquele momento era uma engenharia emocional. Porque hoje nós entendemos que não tem nenhuma influência para gerar frutos doces, mas era uma engenharia emocional. Quem sabe alguém diz: coloca açúcar que o fruto vai sair bonito, doce. E ela fez por fé, né? Ela fez por fé. Não me pergunte o que pairava no coração dela, mas eu sei de uma coisa: gerou frutos doces, mamões enormes, bem doce.
né? Quem sabe teve a sorte de pegar uma fatia, uma mão doce, né, uma matriz excelente e gerou frutos excelentes, mas ali estava envolvida uma crença, né, porque aquela agricultora, né, doméstica, ela tinha uma grande intenção, e a intenção dela era produzir frutos deliciosos. O criador, o viticultor, o agricultor, quando ele proporcionou a possibilidade de sermos enxertados na videira, é porque, quem sabe, ele estava em busca do melhor vinho, ele estava em busca do melhor antioxidante, ele estava em busca do melhor, né, flavonoides, do melhor alimento, aquilo que geraria vida, aquilo que geraria alegria, né? Então, esse é a expectativa do resultado. O pai também tem expectativa no seu resultado. E eu quero fazer uma pergunta ao seu coração nesta noite. Que qualidade de fruto você está produzindo? Porque se for diferente de uma uva bem cultivada, que vai dar um excelente suco de uva, um excelente vinho, glórias ao Pai Eterno. Caso contrário, nós precisamos falar com o Pai e dizer, me enxerta de novo, porque eu me tornei uma trepadeira numa árvore que não tem uma boa seiva e que não tem bons frutos, e eu estou vivendo, né? E eu quero te responder. Em que videira você foi enxertado e em que lugar você permanece, ou quem é você? Porque se você foi enxertado na videira, você vai dar uvas. Mas se você não foi enxertado na videira, pode ser considerado uma trepadeira, que só está ali para usufruir, esmagar, matar aquela árvore e depois buscar um outro lugar para continuar executando, quem sabe, as características da própria natureza, né? As plantas trepadeiras precisam ser controladas, pois algumas delas, olha, sufocam, matam as suas hospedeiras. Por isso, os ramos tratados pelo viticultor geram bons frutos, né? Eu quero concluir esse diálogo, esse bate-papo com você, lendo a metáfora da videira verdadeira. Diz assim, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador, né? Toda vara que em mim não dá fruto, atira, e limpa toda árvore que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas, os ramos. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu espero que essa palavra tenha sido plantada no seu coração, enxertada no seu coração como um ramo é enxertado na videira, e que você continue florescendo, mas florescendo e gerando frutos, e o seu fruto seja o fruto da vide. Amém? Eu quero orar com você. Pai, no nome do teu Filho, do Filho do Eterno, eu clamo as tuas bênçãos em favor de todos os meus amigos e irmãos que estão nos ouvindo nesta hora. Que a tua palavra seja plantada poderosamente no coração deles. E que nesta noite, ao repousar a cabeça sobre o travesseiro, nós possamos contemplar que tipo de fruto nós estamos gerando o tempo todo. E se de fato somos ramos de videiras ou trepadeiras em árvores infrutíferas, que só temos o interesse de projetar a nossa imagem, ou quem sabe, se somos verdadeiramente videiras, projetar a imagem do Filho do Eterno. Obrigado por esta noite, nos dá paz. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça soberana do Filho, as doces consolações do Espírito do Eterno permaneça sobre nós. Aleluia. Fica com Deus, um beijo no seu coração e que a palavra frutifique constantemente nesse ambiente favorável que é a terra fértil. Amém. Amo o Senhor, meu Salvador.
tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas alas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo